Bom, minha gente, de volta aqui com o nosso Tudo de Bom desta quarta-feira, 27 de junho de 2018. Olha só, artrite e artrose, né? O Tudo de Bom falou sobre esse assunto aqui há exatamente 15 dias, mas muitas dúvidas ficaram pendentes, muitas perguntas dos nossos web espectadores, e a gente decidiu voltar, então, a conversar com o nosso parceiro, ortopedista, doutor Leonardo César, parceiro do nosso programa, como eu disse, falar sobre esse assunto e outros problemas de articulações. Doutor Leonardo César, bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Cléber, bom dia, Sabrina, bom dia a todos. Doutor Leonardo, vamos atualizar e relembrar, né? Artrite e artrose, o senhor disse que a artrite é a inflamação, a artrose é o desgaste, essa é a diferença entre as duas coisas. Aprendi, meu amor, depois da aula do doutor Leonardo aqui, eu aprendi. E aí causa muita dor, muito incômodo, a gente viu que no inverno realmente dói mais, né, por conta do frio, e não tem cura, né? Nenhuma das duas doenças. Não, nenhuma das duas tem cura, mas tem tratamento. E tem como você ter a melhora do quadro. Então, na artrose, o que é que você tem que fazer? Primeiro, tem que ser diagnosticado direitinho e tem que ser acompanhado pelo médico. Ortopedista, no caso, uma artrose. Aí você diagnostica o grau e começa a tratar. Tem N tratamentos. A começar a perder peso, fazer exercício, reforçar a musculatura, uma alimentação saudável. Então, é seguir bem direitinho. Medicações, injeções onde tem a artrose, onde tem o desgaste. Sim. Então, tem N de acordo com cada tipo. Entendi. Para artrose. Para artrite, por exemplo, você tem que dar o diagnóstico certo. Então, que artrite? Tem artrite reumatoide, tem o lúpus, tem artrite gotosa, que é a gota, que é bem popular também. Aqueles tufos, muita gente chega, eu estou com a gota, doutor. É mais ou menos isso. Mas tem que diagnosticar direito. Entendi. Então, tem que passar pelo médico para dar o diagnóstico e aí, a partir disso, tratar. Exatamente, cada uma tem um tratamento diferente, ele citou isso da última vez que esteve aqui, e é por isso a importância de um diagnóstico correto, não é? Agora o senhor falou de uma aí, artrite Reumatoide, que a gente vê muito nos dedos, é essa que a gente vê? Isso, tem muita alteração no dedo. A artrite reumatoide num grau avançado, os dedos ficam totalmente deformados. Os dedos viram para um lado, o punho para o outro, e dá um inchaço no começo do punho, dá um inchaço, que é o líquido sinovial. Então é bem característica, ficou a mão totalmente deformada. Entendi. O dedo grosso nas articulações fica totalmente deformado. É aquele dedo que você não consegue colocar o anel, por exemplo? Não, você não coloca anel, aliança, nada. Não passa na junta? Não passa nada, não. Nem no começo do dedo, nem no dedo mindinho. Porque fica bem inchado. Inclusive, eu tenho, minhas duas tias têm grau leve, mas elas dizem que sentem muitas dores, e as dores são finas dentro do dedo. Exato. Como se fosse uma agulhada. Essa é a sensação de todas, eu acho, né? Exato. Você sente uma agulhada furando na articulação. Isso geralmente é quando você está com um processo um pouco ativo da artrite. Se você tratar, tiver com a artrite controlada, tiver com medicação, seguindo as orientações médicas, alimentação, tudo inclui, você tem até uma vida controlada, não tem tantas dores, é uma dor suportável. Então esse é o objetivo. Então uma dorzinha uma vez ou outra da furada é normal, mas é uma coisa suportável. Entendi. Então até que nível aí, doutor, é possível reverter a situação aí? Uma vez alterado não consegue reverter mais. Você tem que controlar para não piorar. Para não desgastar mais ou não inflamar mais. Tem gente que chega, como Sabrina disse, com o dedo totalmente deformado. Então você tem que evitar chegar a esse ponto. Por exemplo, teve paciente que eu já operei, que o dedão dele eram 3 vezes o normal, sem exagero. Falando realmente a realidade. 3 vezes o tamanho normal. Então ele deixou chegar a esse ponto. Isso oriundo de outra artrite, a artrite gotosa, a gota. Geralmente ela incha, é isso? Incha, porque começa o líquido sinovial, a articulação começa a desmanchar, virar pó, começa a crescer tipo uma crosta, começa a crescer um pozinho dentro e começa a aumentar de tamanho. Sim. Aí isso geralmente é associado com etilismo, paciente que bebe muito, paciente com muita carne, aí começa a não se tratar, aí vai piorando, é um bolo de neve. Pode ser hereditária essas doenças das articulações? Sim, a maioria das artrites tem o traço hereditário, sim. Não é totalmente provado, não é totalmente dito por que existe, como evitar no começo, mas até prova o contrário, sim, é hereditário, congênito, sim. Entendi. Ou seja, eu estou ferrada. Não, é você se cuidar desde o princípio. Agora, doutor, o senhor falou aí, vamos falar das articulações onde tem mais casos, né? E é possível fazer, por exemplo, atividade física? Qual a orientação para esse paciente? Vamos lá. Onde tem mais casos é membro superior e membro inferior, que são as articulações mais móveis, que mexem muito. Então, joelho, quadril, pé, tornozelo, ombro, cotovelo e punho. É onde mais tem. E nos dedos da mão. Entendi. Então, sim, é recomendável fazer exercício, sim. O limite é a dor.
Então, se você não tiver com dor, tiver controlado alguma artrite, se você tiver sem dor, indolor, é só fazer preferência seguindo algum educador físico. É importantíssimo uma avaliação do especialista no exercício físico. Então, você fazendo com acompanhamento, é recomendável, sim, demais. Até ajuda para controlar. O exercício ajuda a controlar. Agora, se você tiver em crise, tiver com alteração, sem controle, sem atendimento médico, realmente está errado. Aí não pode. Você pode acabar forçando ou piorando o problema. Com certeza vai piorar. Então, aí que você tem que parar. Agora, tem alimentos que ajudam? Eu já vi dizer que comer quiabo, aquela babinha, ajuda. O inhame, como a gente já mostrou aqui no Tudo de Bom, ajuda? Assim, é verdade ou é mentira? Popularmente, aquela babinha, o pessoal fala muito assim, nada provado cientificamente. Sim. Mas no popular, sempre o pessoal usa e tem melhoras. Então, é uma coisa que eu passo no consultório, que se o paciente acredita, use. No mínimo, pode ter um efeito placebo, que a gente chama, que ajuda. Ele aumenta a fé dele, aumenta o pensamento positivo. Sim. Isso, com certeza, estimula. Psicológico ajuda muito o paciente. Então, às vezes, indiretamente, ajuda. Então, piorar não vai, né? Comer um inhamezinho. Piorar não vai, é da nossa região, tudo. Então, piorar não vai. Se ajuda, pelo menos indiretamente, na consciência dele, ele se sente mais animado, sim. Eu sou um dos que recomendo sim. E tem esse lado positivo também. Agora, eu não sei se o senhor falou sobre isso, banho quente, o banho morno, pode ajudar esse paciente quando está em crise, inflamado? Na crise, geralmente o banho gelado, eles referem dor, eles referem aumento da dor. Porém, isso é muito variável, depende de cada pessoa. Eu já escutei no consultório, a gente escuta as duas coisas. Quente piora, frio piora. Então, depende da pessoa, na realidade. Entendi. Então, é testar e fazer... Cada organismo reage de uma forma, né? O José me disse que tem dores na coluna que sobrem para a cabeça. Pode ser uma hérnia? Dores na coluna que sobem para a cabeça, geralmente é popular bico-papagaio. Bico-papagaio já é artrose, o assunto que a gente está discutindo. Sim. Então, com obesidade, falta de exercício, má postura, isso geralmente tende a ter complicação na coluna. Não necessariamente a hernia de disco, até começa a crescer umas pontas de ossos. Isso é o bico de papagaio? Isso é o bico-papagaio, que é igual o nome científico osteófito, que é artrose. Então é causado por obesidade, má postura, sedentarismo, às vezes exercício demais, de forma errada, na academia. Então tudo isso ajuda a você ter uma artrose, que é o básico. Então dá o bico-papagaio, popularmente conhecido, que realmente causa isso, causa dores. E o bico de papagaio cresce por quê? Esse osso cresce por quê, doutor? Existe uma explicação? Sim, é o mesmo raciocínio, você com artrose no joelho, que é o mais conhecido ainda. Você com artrose no joelho, o osso começa a crescer. Por quê? Existe um processo inflamatório, tem um amortecedor no meio, que é a cartilagem. Então existe um processo inflamatório na cartilagem que começa a desgastar e começa a crescer osso. Do mesmo jeito no joelho, quadril, coluna, tudo igual, todo o corpo é igual. Do mesmo jeito do dedo, da artrite que você perguntou, é o mesmo raciocínio. O amortecedor que tem nas articulações começa a inflamar, começa a desmanchar, começa a perder, aí começa a crescer o osso. Agora, doutor, para a gente manter uma saúde boa dos nossos ossos, das nossas articulações, existem algumas dicas? Sim. Primeiro, é o equilíbrio de tudo. Então, exercício de mais é ruim, exercício de menos também é ruim, prejudicial. Alimentação, uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, influencia sim. Obesidade influencia diretamente. Hoje em dia chega obesos, que desde criança, quando chega com 30 anos, tem colunas de 60 anos. Sim. Então você perdeu 30 anos só por causa da obesidade. Só um item. Então, manter o peso corporal bom, uma atividade saudável, sem exageros também, sem impactos. Alguns esportes a gente vê crianças exercitando uns esportes que pulam de altura. Sim. Isso dificulta, isso acaba com o joelho, acaba com a articulação. Sem um calçado adequado, muitas vezes. Sem um calçado adequado, evitar os exageros. Aquele solzinho da manhã bom também? Solzinho da manhã no final da tarde. E o leite? A gente já falou disso aqui no Tudo de Bom, mas a gente volta a repetir aí. O leite é controverso, mas assim, também entra no mesmo que a gente está falando, o mesmo ritmo, sem exageros. Então, exagerar no leite é onde você tem grande chance de gerar uma intolerância, então não é legal. Entendi. Então é da nossa natureza, é do nosso dia a dia, então alimentos de leite, agora sem exageros. Exagerar você está pecando. Muito bem. Muito bem, tá aí. doutor. Eu acho que o segredo é exatamente isso, é vida saudável. Né? Quando você não tem essa preocupação cedo com o seu corpo, com a sua saúde, aí desencadeia aí uma série de problemas realmente. Né? Doutor Leonardo César, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo? Ficaram algumas perguntas, por isso a gente decidiu trazer ele de volta. Doutor Leonardo, essa parte de coluna rende pauta
muita pauta, Para mais aliás. um programa. Ele vai voltar aqui outras vezes, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.